Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 21 de outubro de 2021, são 21 horas e 13 minutos. Lição número 12 da classe de jovens, o destino final dos mortos. Hora da revisão. Resposta número 1. A morte entrou no mundo por intermédio de Adão e Eva. Resposta número 2. Cremos que é uma circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Número 3. Depois da morte segue-se o juízo. Número 4. Depois da morte, os salvos pela fé em Jesus Cristo vão para o paraíso. Número 5. O fato de que Jesus ressuscitou e que nós também ressuscitaremos. Texto do dia. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 27. Síntese: o destino final de toda a humanidade dependerá das suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos pelo seu Filho Jesus Cristo. No entanto, muitas pessoas dizem não ao amor de Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício de Cristo no Calvário. E isso vai fazer toda a diferença na eternidade. Aquele que aceitou a Cristo e o seu amor na cruz do Calvário, esse irá para o paraíso, estará com Deus, estará com o Senhor Jesus. E aqueles que não o aceitarem, certamente irão para o inferno, passará a eternidade na perdição eterna. Introdução. A palavra de Deus descreve o estado final dos ímpios e também dos justos. Porém, Deus concedeu aos homens o livre-arbítrio, ou seja, onde passaremos a eternidade é uma escolha nossa. Só existem dois caminhos, céu ou inferno. Infelizmente, muitos escolhem entrar pela porta espaçosa, o caminho mais largo. Esse caminho pode até parecer ser o mais fácil, mas ao final ele conduz à perdição. Sempre quando nós vamos fazer qualquer coisa, mesmo na escola, por exemplo, vai fazer um trabalho, por exemplo, para a escola, a gente vai sempre arrumar um jeito de querer fazer a parte mais fácil, E isso vai também para as nossas escolhas. Nós sempre escolhemos, de modo geral, aquilo que nos parece ser mais fácil, mais vantajoso, naquele momento, naquele momento que estamos fazendo determinada situação. Isso aí é de modo geral. Entretanto, isso vai refletir lá no futuro. E é bom também nós entendermos, apesar que aqui a gente vai falar do final das coisas, Mas até mesmo se você for observar, muitas das vezes nós vamos escolher algo, nós não pensamos no depois, a gente quer o agora, naquele momento, o prazer daquele momento, a satisfação daquele momento. Entretanto, nós precisamos medir as consequências daquelas nossas escolhas. E não é diferente na questão espiritual. Quando alguém tem a sua escolha, escolhe pela porta espaçosa, ele precisa também saber as consequências dessa sua escolha na eternidade. Por quê? Porque a porta espaçosa, larga, ela conduz à perdição. E muitos são aqueles que estão indo por ela. Nós, porém, escolhemos a porta estreita. É bem verdade que passamos por situações bem difíceis, porque escolhemos a porta estreita, mas grande será a nossa recompensa. Então só há dois caminhos, céu e inferno. Não existe um meio termo, E há quem diz que não quer ir para o inferno, que quer ir para o céu. Na verdade, para o céu vai quem quer e para o inferno vai quem não quer. Então veja que muitas pessoas que querem ir para o céu é só aceitar Cristo e ir. Mas muitas pessoas não querem ir para o inferno, mas não aceitam Cristo como Salvador. Então é para o inferno que eles vão, mesmo não querendo ir. Para onde os mortos vão? O enigma da vida e da morte. A vida não surgiu do acaso, mas pela ação de Deus. O Todo-Poderoso criou o homem e a mulher e colocou-os no jardim do Éden, pois ele havia estabelecido um maravilhoso projeto para a raça humana, em que não haveria angústia, sofrimento ou morte. Entretanto, Adão e Eva pecaram e perderam a comunhão com Deus. Veja que Deus criou o homem e a mulher para serem eternos.
Esse foi o plano que Deus estabeleceu ao homem. No entanto, como o Senhor deu livre-arbítrio ao homem, o que o homem fez? Adão e Eva pecaram e perderam a comunhão com o Senhor. É bom, mais uma vez, vamos falar aqui da ideia de céu e inferno. Então vamos compreender o seguinte: o céu, quando a gente fala muito de livre-arbítrio, muitas pessoas dizem que Deus não deu o livre-arbítrio ao homem, porque aquele que não segue a ele vai padecer para o inferno. Bom, na verdade, o inferno é uma prova de que Deus respeita a decisão do homem. O homem, na sua vida, decidiu não aceitar Cristo como Salvador, quer um lugar, quer um mundo sem a presença de Deus, blasfemam contra Deus. Então o inferno nada mais é do que um único lugar que não existe a presença de Deus. Então não existe a presença de Deus lá. Então o Deus respeita sim a escolha de cada um. Então aquela pessoa que quer um mundo sem a presença de Deus padecerá na eternidade no inferno. Então veja que quando nós perdemos a comunhão com o nosso Deus, veja as consequências, por exemplo, de Adão e Eva. Quando cometemos algum pecado ou perdemos a comunhão com Deus, né, ou em ambos os casos, haverá sempre uma consequência. E é isso que nós precisamos medir. Você jovem, você precisa medir as consequências desse prazer momentâneo que você está tendo hoje. E isso possivelmente vai refletir no seu futuro. Então você precisa compreender que quando você perde a comunhão com o Senhor, você comete um pecado, esse pecado vai ter uma consequência. A falta de comunhão com Deus vai ter uma consequência. Então o que você faz imediatamente? Se você pecou e perdeu a comunhão, volte para os braços do Pai, porque é ali que tem segurança. É claro que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, podemos vacilar hoje, talvez vacilar amanhã, mas o Senhor estará sempre nos dando uma oportunidade para que nós venhamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados diante dele. Portanto, não perca o seu tempo. O estado intermediário dos salvos. O que é o estado intermediário? Como podemos defini-lo? Cremos que é uma circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão destinos diferentes de acordo com o Evangelho de João. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a condenação. Há algumas questões que nós precisamos tratar sobre a questão do estado intermediário. Muitas pessoas têm a ideia intermediária do purgatório, principalmente os nossos amigos católicos têm a crença na teologia romana do purgatório. Eles têm uma base no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16. Ali é uma recompensa que o pregador da palavra terá. Então, se porventura ele não tiver feito as obras como deveria fazer, ele não terá uma recompensa. Ele não terá uma recompensa. O fogo ali determina as suas obras, ou seja, as suas obras serão colocadas no fogo. Então aquela obra que perdurar, ela vai recompensar o pregador se caso se o fogo não consumir. Mas se o fogo consumir as suas obras, o que acontecerá? Ele será salvo, mas não terá recompensa. Esse aqui é a questão básica de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 15 e 16. Mas os católicos entendem que isso está falando do purgatório. Ora, o purgatório não existe. E por que não existe o purgatório? Por uma razão simples. Porque se existisse o purgatório e a pessoa que morresse, por exemplo, e passasse pelo purgatório, basta dizer então que o sacrifício de Jesus não é suficiente para salvar o pecador. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, que se andarmos na luz como Cristo na luz andou, temos comunhão com os outros e o seu sangue nos purifica de todo
o pecado. Então veja que o sangue de Jesus, ele é o suficiente para nos purificar de todo o pecado. Não existe purgatório, não existe purgatório. Então é interessante que nós venhamos ter isso em nossa mente, para que muitas das vezes as pessoas tenham um entendimento equivocado. Olha, 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o purgatório ele não existe, não existe o purgatório. O homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, segue para o juízo, ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. A outra ideia é a questão também da encarnação, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 18. O que vai falar lá para nós? Que é onde os kardecistas têm a sua base para defender a reencarnação, né? Capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então eles acreditam que a vereda do justo, a pessoa que é justa, a pessoa que pratica a bondade, ela vai de dia em dia, dia após dia, até ser dia perfeito. Ou seja, cada dia desse, para eles, é uma encarnação, né? Então a pessoa reencarna, vai reencarnando, vai encarnando toda a vida. Então, duas coisas que não existem. Não existe purgatório e nem reencarnação. É diferente, inclusive a reencarnação é completamente diferente da encarnação de Cristo. Por quê? Porque Cristo é espiritual e ele se fez carne, ele encarnou. Jesus não reencarnou, então reencarnação não existe. O estado intermediário dos ímpios. O estado intermediário dos ímpios igualmente ocorre em plena consciência, inclusive acerca das coisas que acontecerão na terra. Quando os justos morrem, são levados pelos anjos ao paraíso, mas quando os ímpios morrem, eles vão imediatamente para um lugar denominado em grego Hades, que é comumente traduzido como inferno. Então vemos aqui duas questões, que é o estado intermediário dos salvos e o estado intermediário dos ímpios. Então veja que em ambos os casos temos uma questão aqui para tratar, que eu chamo de a recepção, ou a recepção do inferno ou a recepção do céu. Você escolhe qual é a questão. Por exemplo, o estado intermediário dos salvos é uma recepção do céu. Para você ter uma ideia melhor, não dá para falar de recepção do céu, né? Mas só para a gente entender, quando você vai para a sua escola e você entra na escola e você vai para a recepção da escola, você não está necessariamente dentro da escola, né? Dentro da sala de aula. Você não está, mas você já pertence ali, você já está dentro daquilo que abrange a escola, né? Você está na recepção, a recepção faz parte da escola, mas ainda não é a escola. Quando a pessoa salva em Cristo morre, é essa a ideia, né? Ele fica no seio de Abraão, ele sabe que ele vai para o céu, ele sabe que ele vai herdar o céu, ele tem consciência das coisas que estão acontecendo, apesar que seu corpo está morto, mas a sua alma vive. Então ele tem consciência, né? Até porque a alma a alma é a nossa consciência, então ele tem consciência de que ele vai para o céu, que ele está ali no território do céu, vamos assim dizer, né? Só para a gente entender bem. A pessoa, quando é ímpia e morre sem a salvação em Cristo, ela também tem o mesmo entendimento, só que, claro, ao invés de ele ir para o céu, ele sabe que ele vai para o inferno. Ele está ali numa recepção, ele sabe o caminho dele, por quê? Porque ele tem consciência das coisas que ele fez, então ele tem pleno conhecimento, plena consciência para o lugar que ele está indo e por que ele está indo para lá. Então aqui é o estado intermediário, né? Ressurreição dos mortos. A esperança para um mundo desesperançado. É difícil usar esse termo, né? Corpos que nunca envelhecem, enfraquecem, param de funcionar, nem se deterioram. É isso que acontecerá com aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. O fato de que Jesus ressuscitou e que nós um dia também ressuscitaremos é a nossa expectativa. E você tem essa expectativa?
Ou você é daqueles que já não aceitam mais, não acreditam mais que Jesus voltará, que você terá um corpo glorificado? Será que você perdeu a expectativa? Será que perdeu a fé? Será que você está enfraquecido na fé? São situações que nós precisamos compreender. Então você precisa ter a esperança, né? Você pode e deve ter essa esperança no Senhor. Nossa esperança é a sua vinda, né? O hino 300 da harpa, né? Então veja que nós precisamos continuar tendo essa esperança. E por que temos essa esperança? Porque assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? Então veja que você precisa cada dia mais ter isso na sua mente, no seu coração, ainda que porventura você estiver passando por alguma situação difícil, creia no Senhor, porque Ele certamente vai te dar a vitória. A promessa da ressurreição. No Evangelho de João, o Senhor prometeu que um dia nós ressuscitaremos. Eu o ressuscitarei no último dia, bem como a promessa da ressurreição também é afirmada pelo apóstolo Paulo. Abraão, por exemplo, ofereceu a Isaque porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Os mártires da fé preferiram morrer a negar a Cristo porque tinha a esperança da ressurreição. Temos aqui 2 pontos. Abraão tinha um único filho, Isaque, e Deus pediu o filho da promessa. Então Abraão não questionou. Está lá em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, mais ou menos até ali 8 ou 9, vai te dar uma ideia boa. Então veja que em Gênesis 22 vai falar sobre a ideia, sobre o sacrifício de Abraão. Então Abraão foi levar o seu filho. Ele tinha na sua consciência, né, me parece que é o versículo 7, vai falar que nós vamos ali e voltaremos. Ou seja, Abraão sabia que ia voltar com Isaque vivo, ele só não sabia como. Ele não sabia se o Senhor Jesus, né, se Deus ali, né, na verdade ali é Deus, que se Deus iria ressuscitá-lo ou o que iria fazer, mas ele tinha certeza de que o menino voltaria com ele. Por quê? Porque ele tinha fé no Senhor, né? Então nós temos que ter essa promessa, né? Nós precisamos ter fé nessa promessa da ressurreição. E veja que ali Abraão era até uma questão bastante direta, né? Um pai e sacrificar o filho é uma questão assim bem delicada. E os mártires da fé não negaram a Cristo, preferiram morrer do que negar a Cristo. Veja que o apóstolo Pedro, ele negou a Cristo, entretanto, o Senhor Jesus deu a ele a oportunidade de se redimir e o que ele fez, né? Pedro se redimiu da sua falha, da sua fraqueza, né? Ele negou a Cristo, né, 3 vezes, mas ele também se redimiu 3 vezes. Então veja que ali houve tempo para que Pedro tivesse essa remissão. No entanto, nem todos têm esse tempo para remissão. Então veja que nós não devemos negar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se porventura acontecer e você tiver uma oportunidade, você não acredito que você vai negar o nome de Jesus. Mas se acontecer com você, você espero em Deus que você tenha a oportunidade de se redimir e que você venha de fato se redimir, se arrepender da sua falha. A morte da morte. No juízo final, o inferno entregará os mortos que estiverem ali. Todos os ímpios serão julgados de acordo com suas ações, segundo Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então veja que cada um será julgado. Cada um será julgado no juízo final. O inferno entregará os mortos que estiverem ali, todos os ímpios serão julgados de acordo com suas ações. Então veja que situação. Então eles já sabem, né? Eles vão ter aquela consciência de que serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, game over, né? Tipos de ressurreições, perdão. Cristo as primícias do que dormem. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós, os justos, também um dia ressuscitaremos para a vida eterna. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por intermédio de um único homem, Adão, e que a ressurreição só é possível também por intermédio da encarnação. Morte e ressurreição de um único homem e ser perfeito, Jesus Cristo. Então, assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, que é um homem, Jesus também
veio a salvação através de um homem, né? Um perdão, né? Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus foi aquele que foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. A ressurreição dos justos. A primeira ressurreição se refere à ressurreição dos justos. Depois de 7 anos, os mártires cristãos da grande tribulação, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, vão ressuscitar também. Os cristãos que foram martirizados na grande tribulação, embora não estivessem preparados no arrebatamento e por isso não subiram naquela ocasião, aproveitaram a segunda chance dada por Deus. Agora, porém, entrarão definitivamente com o Senhor. O clamor da parte dele será respondido. Veja aqui a questão da ressurreição do justo, né? A primeira ressurreição se refere à ressurreição do justo. Depois de 7 anos, os mártires da grande tribulação, por ocasião, também serão ressuscitados. Há uma ideia de quando Cristo vier arrebatar a igreja, nós subiremos, encontraremos com ele nos ares. Aqueles salvos que estão mortos, né, que morreram antes de nós, eles ressuscitarão primeiro e nós nos encontraremos nos ares. Estes aqui é a primeira ressurreição, se refere à ressurreição dos justos. Esses foram do passado. Mas há também, quando Jesus vier buscar a sua igreja, no arrebatamento, começará aqui a grande tribulação. Na grande tribulação, haverá pessoas que vão se arrepender de não ter aceitado a Cristo anteriormente. Então, se arrependerão e subirão agora nessa segunda chamada, né? na segunda vinda do Senhor, na segunda chamada, né? Vamos assim dizer, né? Então aqui eles vão aproveitar essa segunda oportunidade. Eles serão os mártires da grande tribulação. Estes também serão salvos, também subirão conosco. Na ressurreição dos perdidos. A ressurreição dos mártires da grande tribulação encerrará a primeira ressurreição, mas haverá outra após o milênio. A ressurreição da condenação ou dos injustos, às vésperas do juízo final. Nessa ocasião, os maus, à exceção da trindade satânica, ressuscitarão para comparecer perante o Senhor Jesus no grande trono branco. Então veja que aqui, até agora a gente está falando somente principalmente aqui nesse tópico, a ressurreição dos justos, fala somente daqueles que serão salvos, a ressurreição dos que serão salvos. E agora a ressurreição daqueles que serão perdidos. Essa ressurreição das pessoas que estarão perdidas só acontecerá depois do milênio. Aí eles terão que comparecer ao tribunal, né, ao grande tribunal branco, né, ao grande trono branco. Conclusão. Você decide onde passará a eternidade. Quanto à vida eterna, não é possível assumir uma posição de neutralidade. Ou amamos a Deus ou ao mundo. Ou nos submetemos a Deus ou vivemos segundo a carne. Ou servimos a Deus ou ao diabo. Hoje temos o direito de escolher qual caminho desejamos. O caminho estreito que conduz à eternidade ao lado de Cristo ou o caminho largo que conduz à morte. O homem hoje, ele pode e deve tem o seu direito de escolha. A questão da neutralidade, ou seja, não querer seguir nem a Deus e nem ao diabo, e eu vou ficar em cima do muro, que eu não vou servir nem a um e nem a outro, na verdade está servindo ao diabo. Por quê? Porque para se chegar a Deus, precisa chegar com fé, crendo que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que a nossa salvação não vem de nós, é dom de Deus. Então, uma vez que uma pessoa não aceita a Cristo como Salvador e quer viver uma vida de qualquer maneira, ou ainda que tenha uma vida socialmente correta, não aceitou a Cristo como Salvador, a única forma de entrar nas mansões celestiais é aceitando a Cristo como Salvador. Então, uma pessoa que deseja hoje viver na neutralidade, nem vai servir a Deus e nem vai servir ao diabo, está, na verdade, servindo ao diabo. E também tem outra parte, né? Também aquelas pessoas que querem servir a ambos, querem servir a Deus e também servir ao diabo. Está com um pé na igreja e outro lá no mundo. Também padecerá na eternidade, né? Mais uma vez, nós temos que servir ao único e soberano Deus. Nós devemos ser apenas
servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que está entre dois pensamentos, na verdade, padecerá na eternidade no inferno, porque o caminho, Jesus é o caminho. João 14,6 vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, se alguém está servindo a Cristo, ou pensa estar servindo a Cristo, está servindo também a outros deuses, né? Está indo após outros deuses, então não está verdadeiramente servindo ao nosso general, que é Cristo. Então, que nós venhamos não ter um duplo ânimo, né? Ou seja, um ânimo para Deus e um ânimo para o diabo, mas que nós venhamos somente ter, assim como Josué, né? Ter firmeza, né? Josué 24:15, a parte C, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos ter um pulso firme e servir somente ao Senhor, independente das circunstâncias, não negando o seu nome, mas permanecendo firmes, fiéis até a morte, ou seja, até se for para morrer pela causa de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!